Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então é o seguinte, por que a Revolução Francesa é considerada tão importante, tá, em relação às outras revoluções sociais que aconteceram, inclusive antes do que ela, tá? A Revolução Francesa, se a gente fosse pegar um símbolo, a Revolução Francesa é considerada a revolução burguesa mais importante. É a única. Não. A gente tem revoluções inglesas. Essas revoluções inglesas derrubaram o presidente, derrubaram o rei, tá? Na Inglaterra, o processo foi menos violento, professor? Não, o processo lá também matou o rei. Mataram o rei da Inglaterra, tá? Na primeira parte da Revolução Inglesa. A gente vai ter o processo de unificação da Alemanha, que é a Revolução Burguesa, processo de unificação da Itália. A gente vai ter guerras entre França e Alemanha, Alemanha e Áustria, Itália e Áustria, e mesmo assim existe uma que a gente usa como referência, a Revolução Francesa. Por quê? Você que tivesse essa curiosidade de por que a Revolução Francesa é tão importante? Porque no ensino médio, tá, a gente usa um país como referência de cultura. Quem é a França? A França. Quando você estuda feudalismo, você estuda o feudalismo de que país? Da França. A gente nem diz no livro, tá? Mas é tudo que você escuta sobre feudalismo é o feudalismo francês, porque teve feudalismo no Japão, teve feudalismo na China, teve feudalismo na Alemanha, na Inglaterra, e eles são parecidos, mas tem algumas coisinhas que distinguem. Então, para não falar do feudalismo de cada país, a gente escolheu quantos? O francês. Aí, como a gente estudou o feudalismo francês, a gente estuda a decadência do feudalismo de quem? Da França. Quando o feudalismo acaba na França, aí a gente diz que começa a idade moderna. Aí a gente vai estudar o absolutismo. Sabe qual é o absolutismo que a gente estuda? O francês. Aquela ideia de que o rei, o clero é nobreza, que o rei cria as leis sem ser julgado, isso aconteceu aonde? Na França. Se a gente estudou o feudalismo francês e o rei francês, então a gente vai estudar a Revolução Francesa. Então a gente vai parar de estudar a França aonde? A gente vai parar de estudar a França na Primeira Guerra Mundial. Tá? A partir da Primeira Guerra Mundial a gente começa a olhar a Europa e não mais França. Inclusive a gente passa muito tempo olhando para a Alemanha, não é isso? E a gente vai começar a olhar para os Estados Unidos, o Japão, tá certo? Então vamos lá, a Revolução Francesa. 1789. Professor, a gente precisa decorar a data? Não, mas quem decora é o pessoal de loja de imóveis, tá certo? O pessoal que trabalha com negócio de pintura, arquitetura, isso aí é decorado, tá certo? Até menino pequeno decora o quarto, aquela arrumação toda. Você não é decorado, mas tem uma data que você não pode deixar nunca sair da sua mente. 1789. Até fácil lembrar, porque 178, 819. 1789, bota um e vai só subindo, né? Parece até o número de candidato, né? 1789, vote, Revolução Francesa. É um ano também que acontece um movimento importantíssimo no Brasil. Qual foi a Inconfidência Mineira? Inconfidência Mineira. Então como é que você vai esquecer uma data dessa? A data da Revolução Francesa e a data da Inconfidência Mineira. A data do menino Tiradentes. E na França, a Revolução Francesa é tão importante que o dia da independência na França é o dia que a população tomou a prisão francesa da Bastilha. 14 de junho é o dia da independência na França. Tá certo? Que a gente ia levar vocês para fazer uma aula de campo lá. Aí teve a Copa, aí muita gente pediu, professor, ele vai perder a Copa. Aí então fica para outra vez. Tá certo? Mas no dia que você quiser ir, só entrar em contato que a gente libera a internet aí. Você vai no Google, bota lá, França, você viaja barato para quem tem medo de avião. Quem enjoa, só o filé. Tá certo? Pode ir até para casa dos outros para poder pastorar, para viajar. Tá? Então vamos lá.
A França, em 1789, no ano da Revolução, ela era absolutista, tá? Se ela é absolutista, o rei obedece que lei? Aqui ele cria. Quem julga se a lei está errada? O rei que criou a lei. Então imagine que você governe, você cria a lei, você julga e você nomeia os cargos. Eu acho que dá para você entender que o cara tem um pouquinho de poder. E só existe um crime que é pena de morte, sabe qual é? Lesa majestade. Lesa majestade é roubar o rei, quis enganar o rei. Se você for contra o rei, pena de morte. E se você obedecer ao rei, ele fica com a lei, ele controla a justiça, ele controla o exército, ele controla os impostos e é aliado do clero e da nobreza. O clero é nobreza, a igreja é nobreza, não paga impostos. Quando, professor? Nunca. Seria um sonho para muitos aqui. Já pensou que coisa sensacional? Todo dinheiro que você ganhasse, você não gastasse, você ia ficar rico? Com certeza, já pensou? Se você ganhasse 500 reais todo mês e ele nunca desaparecesse, ele só somasse, porque você não paga imposto, você mora dentro do palácio, com todo luxo. Meu colega, em uma vida, você já montou um patrimônio bem considerável. Só que eu estou falando de um grupo que está no poder desde o século XIV para o século XV. Nós estamos acabando o século XVIII. 400 anos depois, eu tenho para mim que eles juntaram bastante capital. Tanto que se você dividisse a economia na França, funcionava assim. O rei, ele é tão, está entendendo? Tão boçal. Ele está tão lá em cima que ele se chamava de sol. Porque o sol, você não pode nem olhar para ele. Se você quiser encarar o sol, você se lasca. Tá? Ele não precisa nem levantar a voz. Ele diz, se quer olhar para ele, não pode olhar. Encara se para besta. Tá certo? O rei era o sol. Não tem ninguém acima dele. Tá? Aí debaixo do rei, aí vem o clero e a nobreza. O clero, primeiro estado. Nobreza, segundo estado. Se eu somasse todo mundo do clero, todo mundo da nobreza e a família real, a média de porcentagem na França era de 4%. 4% era o primeiro, o segundo estado e o rei. Aí o terceiro estado, quem é, professor? É o resto. O resto é a burguesia, seja ela rica ou pobre. A burguesia é quem trabalha com o comércio. A burguesia rica é tratada igual a burguesia pobre. Então, o comerciante era tratado na lei igual ao dono de indústria. E tinha o camponês, o operário, todo mundo estava no terceiro estado. Eles eram 96% do povo. Apesar de que eles eram 96% da população, eles só ficavam com incríveis 20% da riqueza, quase. 20% da riqueza. Aqueles 4% ficavam com 80% da riqueza. Por quê? Porque eles não pagam impostos, então eles só acumulam. E só criando imposto para ficar mais rico. Olha, no Brasil, que nós temos uma desigualdade bem alta, tá? Os 10% considerados ricos na França são quantos? 4. No Brasil são 10. Nós temos 10% da população que é considerada rica. Tá? Esses 10% dos ricos no Brasil, eles ficam com 40% da riqueza. 10% da população brasileira fica com 40% da riqueza. Na França, 4% da população fica com 80% da riqueza. É como se tu pegasse os ricos do Brasil, tira metade da população rica e dá o dobro de dinheiro. Aí tu pega o pobre, aí tu tira metade do que ele tem. Professor, mas ele não tem. Pois então, aí tu tira metade. É o pobre da França. Com um detalhe: na época, o que é que o rei vai fazer pelo pobre? Nada. Nada é nada. Morreu? Sim. Quem nasce morre. Mas, rei, eu estou com sede. O corpo é composto quase todo por água. Se concentre e passe a sede. Tá? Eu estou com fome. Se alimente de luz, de fé, esperança.
Tá? Mas não gaste todo agora não, porque é o almoço e é a janta também. Vai ser isso aí. O pobre não tem nada, não tem ajuda de ninguém. E como nada que está tão ruim não possa ficar pior, porque quando a situação está ruim, ela só piora. Quando vê uma coisa boa, olhe, aproveite, que é só uma. Mas quando vier uma ruim, não reclame não, que ainda vem a outra, que é a segunda fase ainda. Aí já estava ruim do jeito que estava, mas essa França estava no 16º rei da mesma família. Imagine que você tem um governante, ele está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto da mesma família. Se for uma família autoritária, ele ficou mais ou menos autoritário? Mais, porque faz 16 gerações que quem manda é a família dele. Então ele já está se achando acima dele mesmo, entendeu? E um deixou uma herança pior que o outro. Quem está governando a França agora é o Luís XVI, na época da Revolução. O pai dele, o Luís XV, inventou de fazer uma guerra contra os Estados Unidos para tomar o território americano. Levou uma surra. E aí perdeu a guerra, teve que pagar uma indenização altíssima, quebrou a França, ainda perdeu o Canadá. O avô do rei, do Luís XVI, o Luís XIV, pegou muito dinheiro público para construir um palácio real, super hiper mega, tipo a Disney da nobreza. Ele tinha uma raiva tão grande da pobreza que ele quis sair de Paris, ele quis morar longe de tudo e de todos. Construiu um palácio em Versalhes. É 1h30 de Paris, mais ou menos. Mas naquela época, 1h30, bote aí umas 5 horas de viagem. Tá? Então, era distante o suficiente para ele estar dentro da França, governando, e seguro, porque qualquer manifestação social, ele está lá no Palácio de Versalhes. Palácio gigantesco, com 3.000 quartos. Tem uma sala de espelho gigante, um jardim, Jorge, que não tem nem sentido. Por quê? Porque a nobreza mora lá, não sai de lá, tá? Então a França já estava quebrada, gastando dinheiro para manter um palácio, perdeu a guerra, estava devendo, a dívida externa francesa era 2 vezes o PIB dela. Então se a França se vendesse, aí ela tinha que arranjar outra França para vender de novo. Aí o que acontecia? Ela zerava a dívida.